Oi pessoal, bom dia! Hoje vamos discutir mais um exemplo de dinâmica do movimento circular, ou seja, a segunda lei de Newton para o movimento circular. Então hoje nós vamos estudar as pistas inclinadas, muito utilizadas em pistas de corrida, de ciclismo, ok? Nosso exemplo é o 523. Para um carro se deslocando a uma certa velocidade, é possível inclinar o plano da curva na direção transversal da pista, em um ângulo exato para que não seja necessário absolutamente nenhum atrito para manter o raio da curva do carro. Neste caso, o carro pode completar a curva sem deslizar, mesmo sobre a pista com gelo. A corrida de trenó se baseia nesse princípio. Um engenheiro propõe reconstruir a curva do exemplo 522, de modo que um carro com velocidade v constante possa completar a curva com segurança, mesmo quando não existe atrito. Qual deve ser o ângulo beta de inclinação lateral da curva? Então vejamos, se o carro está fazendo uma curva inclinada, tá? Para nós é conveniente adotarmos o eixo x na direção radial, porque sabemos que todo movimento circular com velocidade constante, o corpo possui uma aceleração centrípeta na direção radial. Se adotarmos x na direção do plano inclinado, não teremos nenhuma componente definida diretamente para a direção radial. Então vejamos, se x estiver exatamente na direção radial, peso está na vertical e a normal é que está em ângulo. Portanto, dessa vez, vamos decompor a força normal. Veja, o ângulo de inclinação da curva é beta. Então, o ângulo entre a normal e o eixo y também será beta. Ok? Então, vejamos. Pela segunda lei de Newton, na direção x ou radial, neste exemplo, teremos que força resultante igual a massa vezes aceleração. E que aceleração? A aceleração centrípeta. Então, temos que nx, que é n seno de beta, igual a massa vezes aceleração. A aceleração é a aceleração centrípeta radial, que é aquela que nós temos quando temos um movimento circular uniforme. Ou seja, A é igual a v quadrado sobre r. Ok? Na direção y, a força resultante deve ser nula. Né? Então, n cosseno beta menos peso é igual a zero. Então, n vai ser mg sobre cosseno beta. Combinando as equações, eu tenho a equação 1, n seno beta mv quadrado sobre r. A equação 2, n mg cosseno beta. Então, substituindo n na equação 1, eu terei mg sobre cosseno beta seno beta igual a mv quadrado sobre r. Cancelo as massas. V quadrado sobre R vai ser igual a G seno beta sobre cosseno beta, que é igual a tangente de beta. Portanto, o ângulo que eu preciso calcular para que o carro não derrape numa curva inclinada sem atrito é igual a arco cuja tangente vale V quadrado sobre GR. Acontece que na prática existe o atrito estático entre os pneus do carro, além do ângulo de inclinação da curva. Então, no Autódromo de Daytona International Speedway, nós temos um ângulo de 31 graus, basicamente. Né? Lembrando que o atrito, para que ele não derrape, é a força de atrito estático. Nos carros da NASCAR, o coeficiente de atrito é 0,7. Então, vejamos como ficaria. Além da normal, que eu preciso decompor em nx e ny, agora existe um FAT contrário à tendência. A tendência dele é derrapar da curva. Então, o FAT está no sentido curva abaixo. Ok? Então, decompondo ele na direção x e na direção y, eu tenho FAT x, FAT y. Então, a minha nova resultante na direção radial seria nx mais FAT x igual a mv quadrado sobre r. Nx é n seno do ângulo. E FAT x é FAT cosseno do ângulo. Isso é igual a mv quadrado sobre r. E na direção y? Na direção y eu tenho n cosseno θ menos peso menos FAT y, que é FAT seno θ igual a zero. Utilizando essa última equação, podemos obter uma expressão para a força normal. Então, substituiremos na equação
acima. Então, vamos lá. N cosseno θ menos mg menos φ seno θ igual a zero. A força de atrito estático máxima é μ vezes a normal. Então, conseguimos isolar o N como sendo mg dividido por cosseno θ menos μ seno θ. Substituindo na primeira equação, temos N seno θ mais μ vezes a normal, que é a força de atrito estático máximo, cosseno θ, é igual a mv quadrado sobre r. Ok? Colocando em evidência, eu tenho que N seno θ mais μ cosseno θ é igual a mv quadrado sobre r. Por outro lado, N eu já sei que é igual a mg sobre cosseno θ menos μ seno θ. Substituindo essa expressão aqui, obteremos a seguinte situação. Veja que eu tenho massa dos dois lados da equação, então eu posso cancelá-la. Ok? Então, passo o R multiplicando e eu obtenho uma expressão para calcular a velocidade limite quando eu tenho, além da inclinação, esse θ seria o nosso ângulo beta do exemplo anterior, né? Eu tenho um coeficiente de atrito. Ok? Note que essa expressão é um caso mais genérico do que a expressão que calculamos anteriormente, pois quando não temos atrito, podemos considerar μ igual a zero. Então, esse termo desaparece e esse termo também. Teríamos que V igual a raiz quadrada de RG seno θ sobre cosseno θ, que é tangente de θ. Então, note a semelhança com a expressão anterior que tínhamos calculado no exemplo do nosso livro-texto. Bom estudo a todos. Qualquer problema, entre em contato com a equipe de física.